Ok, pessoal. Nesse vídeo nós vamos iniciar o nosso curso de matemática, tá? Bom, é interessante vocês entenderem, né? Como eu falo em todos os vídeos que cabe falar isso, na verdade, é interessante vocês entenderem por que estudar matemática, né? A matemática ela está presente em tudo, tá, pessoal? Na nossa vida, no nosso cotidiano, tá? Então, assim, a matemática tem uma importância enorme, né, no nosso dia a dia. As demais ciências, né, por exemplo, a matemática vai influenciar na química, na física, na biologia, na astronomia, etc e tal, né? A matemática, ela possui dois ramos de estudos principais, eu diria assim, pelo menos para vocês, né? Que pretendem, né, estudar apenas o básico, digamos assim, da matemática, vocês vão estudar dois ramos principais, que são os números e as figuras. As figuras, ou, digamos, os desenhos, né? Poderia falar mais ou menos assim. Ou colocar figuras, sejam tridimensionais ou não, tá? Então, a matemática vai consistir em estudar essas coisas. Nós vamos iniciar o nosso curso estudando os números, tá? Estudando os números. Antes da gente falar de números, a gente vai falar de conjuntos. Então, nós vamos iniciar essa aula falando de conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos, ok? Então, pessoal, antes da gente falar dos conjuntos numéricos em si, a gente vai falar sobre o que é um conjunto, tá? Conjunto é a junção de vários elementos, tá? É uma coleção de objetos ou elementos. Então, a gente poderia colocar aqui no conceito de conjuntos, é que conjuntos é a junção ou é a coleção de vários objetos, pode ser dois, três, quatro, um também, coleção de vários objetos ou elementos, tá? No caso aí, como a gente está na matemática, é muito comum a gente falar de conjuntos de números, tá? Então a gente vai ver muito a questão de conjuntos que envolvam números. Mas a gente pode ter conjuntos de cidades, tá? A gente pode tratar de conjunto de cidades, conjunto de países, locais, regiões, tá? Então, o conjunto ele pode falar disso. Conjunto, convencionalmente, é mais interessante você representar com letras maiúsculas. Não que seja obrigatório, tá? Mas é interessante você representar com letras maiúsculas. E os objetos, ou os elementos, representar com letras minúsculas. Quer ver um exemplo? Por exemplo, a gente for falar sobre aqui os conjuntos, conjunto das regiões brasileiras. Regiões brasileiras. Nós sabemos que no Brasil nós temos 5 regiões, né? Isso aqui seria um tipo de conjunto de elementos. A gente tem a região norte, a gente tem a região nordeste, certo? A gente tem a região aqui, nordeste, completou? A gente tem a região sul, sudeste, tá?
Sudeste. Deu uma travada aqui, deixa eu apagar. Só um instante. A gente tem a região Sudeste. Vamos lá. No Brasil, a gente tem a região chamada Sudeste. E a gente tem a região Centro-Oeste. Vê? Centro-Oeste. Quase não sai, né? A gente tem essas 5 regiões aí. Tá? O que acontece? Se eu falar que o conjunto das regiões brasileiras seja representado por a letra R, tá? Quando eu ver a letra R, isso é só uma suposição, tá, pessoal? Então, quando eu ver a letra R, eu sempre vou associar ao quê? Ao conjunto das regiões brasileiras. Então, o R vai ser o conjunto de todas essas regiões aqui, ó. Quando eu estiver falando R, eu já vou associar a Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, tá? Quando eu falar de conjunto, das regiões brasileiras, nesse caso em específico, eu vou estar falando sobre essas 5 regiões, tá? E eu representei o conjunto das regiões brasileiras por uma única letra, que foi o R. Se eu quiser falar, expressar, na verdade, tá? Se eu quiser expressar esse conjunto, como é que eu vou fazer? Na linguagem que a gente vai usar aqui, a linguagem matemática, tá? Eu vou dizer o seguinte, ó. Um conjunto R dado, certo? Vai representar as regiões brasileiras, que são, norte, sul, norte, sul, etc, etc. Eu não vou colocar aqui todas, tá? Mas aí vocês entendem que estão contidas ali todas essas aqui, ó. Tá? Norte, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, tá? Sudeste. Então, quando eu falar do conjunto R, que represente as regiões brasileiras, vou estar falando de um conjunto R em que está contido Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, certo? Olha só, vamos deixar isso aqui um pouco mais fácil. Eu vou tentar colocar aqui, ó, um conjunto D. Eu vou dizer o seguinte, ó, conjunto, vamos pensar aqui, conjunto das disciplinas, tá? Conjunto das disciplinas de exatas, eu não vou colocar o das disciplinas ali não, tá? Conjunto das disciplinas de exatas, tá? Que vocês têm, por exemplo, no ensino médio. Todo mundo sabe que as disciplinas exatas que vocês têm no ensino médio é química, física e matemática. Aí eu vou chamar esse conjunto aqui de D. Conjunto de exatas. Disciplinas de exatas. Quando eu for representar esse conjunto aqui, eu vou dizer o seguinte, ó, D é um conjunto onde está contido nele matemática, tá? Matemática, física e química. A gente representa os elementos do conjunto dentro dessa chave, tá? Dentro dessa chave. Então, ó, não precisa eu falar assim, trazendo já para a nossa língua matemática aqui, quando eu quiser falar sobre matemática, física e química, eu não preciso falar
Toda vez. Ah, a matemática, a física e a química. Ah, a matemática, a física e a química. Porque se num diálogo eu falar o seguinte, ó, o D é o conjunto das disciplinas de exatas. Então, basta que eu venha e diga o seguinte, ó, o conjunto D é o que eu estudo. Ou o conjunto D é o que eu mais gosto de estudar. Quando eu falar o conjunto D, tá? Se eu já tiver informado para as pessoas que estão no meu diálogo quem é esse conjunto D, eles já vão entender que é matemática, física e química. Certo? Vamos mais para frente. Por exemplo, agora eu vou dizer o seguinte, ó, conjunto dos números pares entre 0 e 10. Ou vou até colocar melhor, para não confundir agora, tá? Entre 0 até 10. Entre os itens que estão de 0 a 10. Bom, e eu vou chamar esse conjunto de números pares de conjunto P. Deixa eu colocar mais para cá, ó. Eu vou dar um nome para esse conjunto aqui de conjunto P. Quando eu falar de P, eu já vou saber que são todos os números pares que estão de 0 até 10. Então, se eu quiser representar esse conjunto aqui, eu vou dizer o seguinte, ó, P são os itens que estão de 0 a 10 e que são pares. Ou seja, o 2, 4, o 6, o 8 e o 10. Vou tirar esse entre aqui, porque mais na frente a gente pode confundir esse entre, tá? Os conjuntos dos números pares que vão de 0 a 10. O 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Quando eu falar do conjunto P, eu já vou saber que o conjunto P são todos esses números. Não preciso ficar repetindo. Entendeu? Ok? Mais um exemplo, para a gente fechar. Já que a gente usou os números pares, vamos usar os números ímpares. Vou representar o conjunto dos números ímpares, que vão de 0 a 10. Até 10. O nome desse conjunto, eu vou só supor, isso aqui não é regra, tá? É importante falar isso para vocês. Isso aqui não é regra, é só uma suposição aqui. Eu vou chamar esse conjunto de I. I é o conjunto de todos os números ímpares que vão de 0 até 10. Então, quando eu for representar o I, quando eu quiser falar sobre o conjunto de números ímpares, que vão de 0 até 10, eu represento como? I é o conjunto onde está presente o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, que são os números ímpares que estão compreendidos entre 0 e 10. Certo? Ok, pessoal? Agora, nós vamos falar sobre relação de pertencimento. Pertencimento. O que é pertencimento? Pertencimento, pessoal, é a característica de pertencer ou não a um conjunto numérico. Certo? Por exemplo, ó, eu falei neste instante sobre o conjunto P. O meu conjunto P era 2, 4, 6, 8 e 10. Era todos os números pares compreendidos entre 0 e 10. Aí eu digo o seguinte, ó, o conjunto 6, ou o elemento 6, o cara vem e diz assim, ó, o elemento 6
Só um exemplo. O elemento 6 pertence, tá, ao conjunto P. O cara pode vir e falar isso. O elemento 6 pertence ao conjunto P. Isso está certo? Está. Por quê? O 6 está contido aqui, né? Ele pertence, de fato, ao conjunto P que a gente viu. Ou seja, é verdade. Eu vou até colocar aqui, ó. Verdade. O elemento 6 pertence ao conjunto P. Só que isso aqui tem uma representação que a gente pode usar quando a gente fala de conjuntos. Como é que eu represento isso aqui? Eu digo o seguinte, ó. 6 pertence, é um Ezinho meio deitado. Vou até tentar representar o melhor possível. É um Ezinho assim, ó. 6 pertence ao P. Essa letra E, que vocês estão vendo aqui, ó, esse E, na matemática, significa pertence. Pertence. Ou seja, significa que aquele elemento está nesse conjunto que eu estou dizendo. Certo? Então, ó, veja a convenção. 6 pertence ao grupo P. Correto? Tudo tranquilo. O cara pode vir também e falar o seguinte, ó. O elemento 12 pertence, o elemento 12 pertence ao conjunto P. Isso aqui vai ser verdade ou falso? Vai ser falso isso aqui. Ah, mas 12 é par, certo? Mas o conjunto P diz que é todos os números pares de 2 a 10. 12 já é maior do que 10. Então, 12 não pertence ao conjunto P. Quando não acontece esse pertencimento, tá? Quando não acontece esse pertencimento, a gente representa como? A gente representa da seguinte forma. O elemento em questão, que é o 12, não pertence, a gente coloca esse ézimo cortado, ao conjunto P. Ou seja, o Ezinho, vou colocar de azul para ficar igual lá em cima, não. O Ezinho cortado na matemática representa que não pertence. Não pertence. Então, o elemento 12 não pertence ao conjunto P. Aquela afirmativa seria falsa. Vamos olhar para o conjunto. Aí a gente pode até usar um conjunto imaginário também. Não teria problema. Por exemplo, eu falar que sobre os números primos, ou falar sobre os números que são divisíveis por 2. Pode ser? Então vamos lá. Vamos usar um conjunto de números que sejam divisíveis por 2. O que é divisibilidade, né? Só já adiantando. São números que podem ser divididos por 2 e que essa conta dá exato. Por exemplo, 8 dividido por 2 dá 4. Não dá um número quebrado. Resumidamente, só para a gente poder caminhar aqui. Ó, eu vou chamar o conjunto, vou usar aqui o conjunto Q. Q é o conjunto de números divisíveis por 2. Divisíveis por 2. Ou seja, Q é o conjunto de números divisíveis por 2. O cara vem e diz o seguinte, ó. 15 pertence
ao conjunto Q. Deu para entender o que foi que eu fiz? Ó, vou ajeitar aqui. O número 15, eu digo que pertence ao conjunto Q. Isso aqui é falso, tá? Porque não pertence. 15 não é divisível por 2. 15 dividido por 2 dá 7,5, certo? Não é um número que é divisível por 2, certo? Então, seria verdade se eu tivesse dito o seguinte, ó, 15 não pertence a quê? Aí seria verdade. Ah, mas eu nem disse quem são os números divisíveis por 2. Cara, nem precisa você dizer. Porque se você for enumerar o conjunto Q, você vai colocar muita gente aí. Você vai colocar o 2, que é divisível por 2 também, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12 e infinito itens, infinito elementos que são divisíveis por 2. Mas não precisa você colocar todos os elementos, porque são muitos, muitos mesmo, né? Então, não precisa você saber todos os elementos do conjunto para dizer que ele não pertence, certo? Então, seria falso. É como, por exemplo, você dizer o seguinte, ó, Ceará é a capital de São Paulo, né? Você não precisa saber todas as capitais, basta que você saiba que Ceará não é a capital de São Paulo para dizer que isso é uma afirmativa falsa, né? Então, basta que você saiba, tenha noção de quem são os itens, os elementos que pertencem a esse conjunto numérico. Certo, pessoal? Ok? Então, quando a gente fala disso, a gente fala sobre pertencimento, situação de pertencimento. Ok? Então é isso, pessoal. Essa é a primeira aula sobre conjuntos numéricos, tá? Acompanhe as nossas aulas, inscreva-se no canal, acompanhe o nosso blog também, que está aí na descrição do vídeo. Valeu, pessoal!